Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam muitos bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos e hoje a gente tem um programa especial porque a gente viu o mapa da mina ontem, muitas pessoas, milhares de pessoas assistiram o mapa da mina, estavam com a gente ali firmes e fortes até o finalzinho e hoje a gente vai fazer um especial mapa da mina para passar pelos principais pontos desse guia para o ano de 2026, os principais aspectos de cenário, de conjuntura, quase como um grande resumão do mapa da mina para quem assistiu ontem e quer rever. Para quem assistiu ontem e quer ficar mais por dentro dessas projeções e o porquê dessas projeções, e para quem não conseguiu assistir, ter um panorama geral do que foi falado ontem no mapa da mina. Então a gente preparou um programa especial para vocês, vamos falar de conjuntura de Brasil, mas não vamos deixar de lado o mundão, porque vai acontecer bastante coisa, deve acontecer bastante coisa aqui no Brasil e de forma geral no mundo. Cenário internacional deve ditar bastante o ritmo desse ano. Então vamos falar desse panorama mais geral e depois a gente passa pelas projeções. Vamos já começar então para não perder tempo, porque o programa tá longo. Quem viu o mapa da mina ontem sabe que é um relatório, né, muito completo. É um relatório muito longo, inclusive para quem quiser, né, baixar aí o relatório, ele vai estar disponível, o link daqui a pouquinho deve aparecer para vocês, quem quiser ler o relatório completo, porque realmente ele é um relatório longo, completo, extenso, mas com muito conteúdo, com análises super importantes, e hoje a gente condensou e pegou os principais pontos para trazer para vocês, pelo menos a parte de conjuntura e projeção. Então, para dar tempo, já vamos começar aqui com esse mapa da mina, com a conjuntura e o cenário de Brasil. Então, vamos já passar pela conjuntura no Brasil, pensando, né, o ponto de partida em 2025, porque muito desse cenário que a gente espera para 2026 tem base também no que aconteceu, da onde a gente está saindo para chegar nas projeções. Então, a conjuntura do Brasil aqui, a gente teve uma atividade econômica que desacelerou ao longo do ano e essa desaceleração vem muito por conta da taxa de juros que está elevada aqui no Brasil. A gente tem uma taxa de juros em 15% ao ano e é uma taxa de juros que, como eu sempre falo aqui, sufocante. É uma taxa de juros que enforca principalmente a economia urbana e a parte da demanda da economia. Por quê? Porque se você tem uma taxa de juros alta, o que você espera? Que haja menos consumo, que as pessoas vão ter menos crédito disponível, que a renda pode começar a desacelerar, a massa salarial pode começar a ficar não tão disponível e a gente vai chegar nesse ponto. Até se quiserem deixar aqui de apoio, o pessoal pode deixar para o pessoal de casa aí acompanhando aqui comigo. Então, você tem essa expectativa diante de uma taxa de juros que o lado da demanda vai ficar mais sufocado. Só que tem um outro ponto que também acaba mexendo com as expectativas e por isso a desaceleração. Quando você tem uma taxa de juros alta, primeiro que você já tem uma escolha a fazer. Tem ali a taxa de juros a 15% que você pode ganhar sentado num título público Selic, que tem o menor risco, que é considerado inclusive a taxa livre de risco aqui do Brasil, e com liquidez de poder resgatar a qualquer momento e levar o rendimento do período, sem grandes movimentações, sem grandes oscilações, sempre corrigindo a Selic diária. Então você já tem essa possibilidade de ganhar 15% sem risco. Como você vai colocar o seu dinheiro na produção, e aqui pensando do lado de investimento mesmo, de aumento de capacidade produtiva, de instalação de fábricas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, como você vai colocar o dinheiro em risco se você espera ou se você tiver a expectativa de ganhar menos do que 15%?
Então esse é um ponto que já começa a trazer uma incerteza em relação ao crescimento. Porque para você investir de fato do lado produtivo da economia, quando a gente está falando de investimento aqui, é nesse sentido econômico, não de aplicação financeira, para você investir, para você aumentar a capacidade produtiva, contratar gente, aumentar uma fábrica, expandir os planos, novos projetos, esses projetos, esses planos já precisam pagar mais do que 15%. Mais do que isso, precisa pagar mais do que o custo de capital para fazer tudo isso, que normalmente, se a pessoa opera com crédito, já vai ser maior que a Selic. Então esse já é um ponto que pode começar a trazer desaceleração da economia pelo lado produtivo. Outro ponto é que se você não tem expectativa de demanda futura, você também não investe no presente. A demanda futura, a demanda esperada, ela é importantíssima para que você tome decisões pensando nesse futuro. Se você acha que a demanda vai estar reprimida, se você acha que não vai conseguir escoar a sua produção, você não vai colocar dinheiro. Então a produção ela depende desses dois fatores, de um lucro acima do custo de capital e acima da taxa Selic que você ganha sem risco e da perspectiva de uma demanda crescente, de escoamento da sua produção, de que você vai ter consumidores no varejo. Então você não vai querer comprar produtos para deixar parado em estoque, porque isso é ruim. Você não vai produzir também para deixar parado em estoque. Então as pessoas começam, no lado da produção da economia, a desacelerar a produção, a ter ali um ritmo um pouco mais lento em relação à produção, justamente por conta da demanda e porque fica caro produzir. Fica caro não só porque você ganha mais sem risco, mas porque o custo do capital aumenta quando a Selic aumenta. O crédito também fica mais enxuto para quem precisa, do lado da produção. Enxuto e caro. Então isso já começa a trazer também esse estrangulamento. Se não tem novos projetos, se não tem expansão da capacidade, se você não tem novas contratações e quem dirá pode até demitir, você também começa a afetar aquele outro lado da demanda, porque vai ter menos gente trabalhando, uma massa salarial menor, você vai entrando numa espiral negativa. Então, uma massa salarial menor, uma demanda menor, novos projetos não saindo do papel, e isso vai trazendo cada vez mais expectativa de demanda baixa, e assim uma coisa vai retroalimentando a outra. E ainda do lado da demanda, das pessoas, dos consumidores, da gente aqui, o crédito vai ficar mais difícil, a gente vai consumir menos, pode ter uma incerteza um pouco maior em relação à nossa renda no futuro e dar uma segurada no consumo, dar uma segurada em projetos também mais caros, e isso vai fazendo com que a economia fique sufocada. Por isso que a taxa Selic, por mais que ela tenha aquela atratividade do capital que entra de fora, do recurso que vem buscar o rendimento aqui a 15% ao ano, tem um custo econômico muito elevado, tem um custo social também muito elevado. Então, você consegue, por um lado, baixar a inflação na marra, sufocando a demanda, mas deixando todos os outros componentes da inflação livres, porque não respondem a juros, com um custo altíssimo e ainda tentando atrair esse capital de fora para ganhar com rentismo aqui. E isso faz com que também tenha um efeito no dólar, mas também com um custo bastante alto econômico e social. Então a desaceleração que a gente viu acontecer em 2025 vem muito por conta disso. E enquanto a Selic estiver restritiva, e ela deve ficar restritiva por um bom período ainda, até porque se ela vai começar a cair, ela não vai cair logo de cara para 12%, ela vai caindo gradualmente. E ainda que caia para 12%, vamos combinar que ainda é uma taxa muito elevada. Ainda é restritiva. É que hoje a gente está num patamar muito restritivo, mas 12% ainda é também restritivo, ainda é impeditivo. Claro, não tanto quanto 15%, mas ainda assim é um entrave e acaba dificultando a economia de forma geral. Mas vamos continuar aqui pelo nosso contexto, porque uma coisa está ligadinha na outra. Pode voltar ali no que a gente estava mesmo? A gente já fala da confiança na indústria. O PIB desacelerou, então, como a gente falou, mas a tendência ainda é superior ao período pré-pandemia, apesar dessas dificuldades que a gente vem enfrentando do lado da Selic, da restrição na política monetária. O PIB está respondendo com essa desaceleração, os setores estão menos confiantes, a gente vai ver daqui a pouquinho,
mas também a gente ainda está no período, acima do período pré-pandemia. Por quê? Existem ainda algumas tentativas de estímulo, principalmente do lado da demanda. Por exemplo, Desenrola tentando deixar mais renda na mão da população, a isenção de imposto de renda, que também deixa mais renda disponível, porque você deixa de pagar aquele imposto e isso vai ficar na mão do trabalhador e vai girar a economia. O aumento real do salário mínimo e as melhores negociações salariais, que também deixam mais dinheiro disponível para as pessoas gastarem e ainda continua com algum estímulo. Se a gente não tivesse isso, a gente estava lascado, porque aí sim a demanda ia estar cada vez mais reprimida. Ela está um pouco reprimida, mas essas tentativas de estímulo, deixar dinheiro ali na mão do trabalhador, fazer com que o trabalhador renegocie as suas dívidas para pagar mais barato e poder ali gastar um pouco mais, tudo isso ainda estimula um pouco a demanda. Então não estamos numa situação tão ruim quanto poderíamos estar, mas a Selic é um fator preocupante. E o investimento em capacidade instalada, falando aqui em capacidade de, por exemplo, indústria, a capacidade que está ali sendo utilizada, instalada e utilizada, porque também tem a capacidade ociosa, ela também está arrefecendo. Então as pessoas estão investindo menos, deixando mais capacidade ociosa para não produzir mais do que a demanda pede, para não deixar estoque parado, para não ter esse gasto desnecessário em um cenário que você acha que a demanda não vai dar conta. Então, o investimento em capacidade instalada também arrefeceu. Pontos de alerta aqui. Inclusive, agora sim, a confiança da indústria é a pior de todas na sondagem da FGV, justamente porque a indústria depende de que os estoques sejam realmente desovados, que os estoques sejam vendidos para ela produzir mais. E ela não vai aumentar a capacidade, pode colocar aqui o de estoque, o de confiança, ela não vai produzir mais se ela acha que ela não vai conseguir escoar aquilo. Então a indústria, ela é uma das primeiras que sofre realmente, porque ela precisa dessa expectativa de demanda, ela precisa de uma estabilidade para produzir mais. Não é barato produzir na indústria, ainda mais com uma Selic a 15%. Então a capacidade da indústria já vem mostrando essa perda de fôlego. A indústria está produzindo menos e, consequentemente, lá no final, o varejo pode começar a vender menos, você vai ter também ali a construção que pode sofrer com taxa de juros alta. A gente viu a confiança do comércio cair por vários meses, justamente porque o varejo também sofre. Se tem menos crédito, o varejo também sofre. Então é um cenário, a gente parte de um cenário que tem os seus problemas, principalmente pautados pela Selic, mas que ainda a gente consegue não estar num buraco tão fundo, não estar numa situação pior, por conta dos estímulos que existem em relação principalmente à renda e também à renda disponível de certa forma. Mas já vamos aqui passar para o nosso próximo painel, para o pessoal de casa sempre acompanhar aqui comigo, porque senão eu vou ficar falando, o povo vai ficar perdido aqui, é muita coisa e o apoio visual aí vai fazer total diferença. O desemprego. Falando já da parte de mercado de trabalho aqui, para que a gente já entre nessa parte de renda e trabalho. Desemprego está no menor nível histórico, apesar de todos os sinais que vêm de PIB desacelerando. A gente tem também um cenário ali de confiança um pouco abalado em alguns setores. Mesmo assim, temos um desemprego baixo aqui no Brasil. Claro que tem todo o papel da informalidade. Eu sempre falo que o melhor dos mundos seria desemprego baixo, com baixa informalidade e com aumento de renda real. Esse é o Dream Team de todo mundo, o time dos sonhos. Mas a gente ainda tem desafios no mercado de trabalho, principalmente em relação à informalidade. É algo que a gente precisa melhorar no nosso mercado de trabalho, porque o trabalho informal ele traz vulnerabilidades também econômicas, não só para as pessoas, mas para o país também. É um desafio que a gente tem pela frente. Mesmo assim, temos que comemorar porque o desemprego está baixo em um ambiente bem desafiador. É um ambiente que traz muitas incertezas e o desemprego baixo,
ele vem trazendo melhores condições de negociação para o trabalhador, que aí já podemos até colocar aqui o próximo slide. Já vem trazendo melhores condições para a negociação salarial do trabalhador e também deixa, né, um ambiente mais favorável, não só a inflação mais baixa, mas também o desemprego mais baixo, para essa negociação ser sucesso, né, ser um sucesso e não um fracasso. E também as políticas de valorização do salário mínimo ajudam muito nesse sentido. Então, o rendimento real do trabalho, ele está aumentando, mas por mais que você aumente a renda do trabalhador, dê um aumento real para ele, vocês podem ver no gráfico do lado, para quem está só escutando, ele cresce, depois ele quase estabiliza. Isso começa a acontecer na renda disponível porque o trabalhador ele não tem tanta renda disponível ali, apesar do ganho real. E isso vem por uma série de fatores, inclusive a taxa de juros que a gente estava falando até agora. Eu comecei falando dos juros porque vai permear muito desse cenário de 2025 e dessa perda de ritmo, dessa perda de fôlego de alguns setores e também da renda disponível, porque fica caro realmente você tomar um crédito a 15% de Selic, a gente está falando de Selic e taxa básica. Um crédito para as pessoas físicas não são disponíveis a 15%. Então esse também é um ponto de atenção, porque a renda do trabalho está aumentando, mas a renda disponível não na mesma proporção. E renda disponível, é o que eu estava falando, é dinheiro na mão do trabalhador que vai girar na economia, porque a gente gasta tudo que ganha, porque somos proletários. Então a gente gasta realmente tudo que ganha e isso que gira a economia. Por isso que eu estava falando lá no começo dos estímulos da demanda que vem por essa tentativa de deixar mais renda na mão do trabalhador, mais renda disponível, para evitar esse gráfico aqui que a gente viu do lado, aqui para quem estava assistindo, eu acho que do lado direito da tela, que era o gráfico laranjinha. Outro ponto de atenção é a inadimplência. A inadimplência, do lado esquerdo, né, gente? A inadimplência, ela também vem como um problema a ser combatido aqui no Brasil. O Desenrola fez um papel importante em relação a isso, mas a inadimplência vem aumentando principalmente porque os juros são muito altos. Não é o contrário, tá, gente? Eu sempre combato isso porque muita gente no senso comum fala: os juros são altos no Brasil porque o Brasil é inadimplente, o brasileiro não paga as contas. Contrário, tá? As pessoas não conseguem muitas vezes pagar as dívidas porque os juros são impagáveis aqui no Brasil. E isso é reflexo também da concentração bancária e de uma Selic muito elevada. Então a inadimplência aumentando também deixa menos crédito e por isso o Desenrola teve um papel importante no ano passado para tentar desenrolar essas dívidas e deixar também mais renda na mão do trabalhador. Notícia boa é que a inflação atingiu o menor nível desde 2018, então temos aí uma inflação arrefecida nesse ano de 2025 e início de 2026, e o ponto positivo também, principalmente do meio do ano, é que a inflação de alimentos baixou. E isso também consome menos orçamento das pessoas. O orçamento das famílias vai muito para alimentação e contas básicas. Se você tem uma diminuição no preço dos alimentos, também fica mais renda disponível para o consumo. E, como sempre, ano de 2026 vem aí com um cenário político e eleitoral muito importante. Aqui no Brasil a gente vai ter um processo eleitoral e eleições muito importantes nesse ano, e isso deve também trazer um pouco mais de movimentação e incerteza para o mercado. Isso já pensando no mercado financeiro, porque ano eleitoral é sempre um ano mais especulativo, é sempre um ano de projeções também que favorecem essa especulação. Todo mundo quer fazer a sua projeção, muitas expectativas são criadas e elas quase andam sozinhas, e aí você tem todo esse cenário permeando aqui o cenário doméstico do Brasil. Lá fora a gente nem fala, né? Nem se fala, porque as tensões geopolíticas elas estão cada vez mais aí tensionadas. Desculpa o pleonasmo aqui, mas essa corda ela está cada vez mais esticada e isso também gera muita incerteza, porque na história recente fazia tempo que a gente não concentrava
tantas questões geopolíticas, climáticas ao mesmo tempo. Já dando spoiler aí para os próximos embasamentos, próximo contexto aí que já pega mais essa questão geral das mudanças climáticas que vem afetando. Não tem como falar de economia sem falar de mudança climática. Muito da inflação, inclusive, vem dessa mudança climática. A inflação de alimentos, não pensem vocês que acontece por mágica, por Selic alta ou baixa. Inflação de alimentos, principalmente quando a gente teve quebra de safra em 2024, ela veio por questões climáticas, chuvas excessivas, secas excessivas, o gado que estava ali magrinho por conta também das secas que estavam acontecendo. A gente tem as plantações encharcadas, muita quebra de safra, o café sofrendo muito, tendo que abortar seus frutos para tentar sobreviver, péssima qualidade dos grãos. Isso tudo é consequência de um próprio agro devastador, eu sempre falo disso. Um agro que queimou a rodo, um agro que devastou a rodo e agora está sofrendo as consequências das suas próprias atitudes. O problema é que isso pega no nosso bolso. O problema é que alta de alimentos, embora eles tratem como commodity, para a gente é comida. Então é a comida muitas vezes que fica mais cara por questões climáticas causadas por um consumo e uma exploração desenfreada da nossa terra. E da Terra planeta aqui, falando do nosso planeta. E isso traz consequências que acabam impactando a nossa vida e a economia de forma geral também. Tem uma possibilidade de escalada dos conflitos geopolíticos, inclusive temores de escalada dos conflitos nucleares. Isso é uma preocupação que deve continuar permeando o ano de 2026, catástrofes climáticas que eu já falei, a guerra comercial entre as duas maiores potências econômicas do mundo. A gente está falando da queda de braço entre a China e os Estados Unidos. Isso deve continuar também presente nesse ano e pode até se acirrar dependendo de como essa escalada vai continuar e envolvendo outros países. Donald Trump, como eu sempre falo, é imprevisível, ele é temperamental, muda de ideia muito rápido, eu falo que ele é mais volátil que mercado de cripto, porque ele começa de um jeito e termina o dia em outro. Muitas vezes atacando e subindo o tom contra outros países. E isso é ruim para todo mundo, inclusive para os Estados Unidos. Mas ele vem tratando o país como se fosse, o planeta, né, como se fossem sempre serviçais ali, servindo aos interesses dos Estados Unidos. E quando isso não é feito, ele ataca, sobe o tom e ameaça. Isso é muito ruim para todo mundo e gera muita incerteza. E esse clima, enquanto tivermos Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, deve continuar. Outro risco que vem permeando o nosso ano de 2026 é o estouro da bolha de ativos de tecnologia. Existe, e por muito tempo existiu, uma expectativa muito grande em relação aos avanços tecnológicos e ao crescimento do setor de tecnologia, como se ele fosse linear ou até exponencial. Ele fosse crescer ali sem limite. Só que as coisas têm limite inclusive de componentes, tem limites se a gente pensar até no fornecimento dos materiais para esses componentes, tem os próprios limites travados pelas guerras comerciais. Então, esse crescimento, ele não vai ser ao infinito e além. Ele vai ter alguns limites, mas por muito tempo as pessoas estão sempre esperando que as inovações elas continuem sustentando esse crescimento explosivo da tecnologia. E com os resultados sendo divulgados, com esses pontos sendo colocados também em relação às limitações que isso pode trazer, que todas essas questões podem trazer, nós temos essa... Nem precisa colocar esse ainda, a gente vai chegar lá. A gente vai ter essa possibilidade de quase... Caiu a ficha, eu ia usar cair na real, caiu a ficha é meio entrega a idade, né? Mas as pessoas estão tendo as suas fichas caindo justamente porque estão vendo que talvez esse crescimento não seja sustentável.
Tanto que ontem a Microsoft divulgou os resultados e eles frustraram uma série de expectativas. Mas é porque as pessoas, mais uma vez, estavam projetando um crescimento astronômico e também criando expectativas que já estavam andando sozinhas. Então isso permeou e agora a gente está vendo que podem ter limitações tecnológicas de componentes e materiais que podem jogar uma areia nessa projeção toda. Além disso, essa disrupção tecnológica que a gente está falando vai afetar as maiores empresas do planeta que hoje são ligadas ao mundo de tecnologia. Já falei dos riscos eleitorais, não vou falar deles de novo. E a gente tem um cenário traçado agora para 2026 e é dele que a gente parte para as projeções. Talvez a gente faça as projeções na segunda-feira com vocês, mas a gente já tem um cenário que aponta, né, para uma crise que pode trazer a reprecificação de alguns ativos, principalmente esses ativos que ficaram muito inchados, muito inflados nesse período. Então, é um cenário desafiador, como eu falei, tem muita tensão geopolítica, a gente tem uma corda muito realmente tensionada e as pessoas que estão na ponta dessa corda, principalmente Donald Trump naquele cabo de guerra, ele está sempre puxando a corda para o seu lado e isso gera instabilidade porque ele sobe o tom. E ninguém sabe qual é o limite de Donald Trump. Acho que essa é a grande questão. Ele vai subir o tom até quando? Até ter uma ameaça de guerra de fato militar? Ele vai subir o tom para esse lugar bélico ou ele vai ficar na ameaça comercial, na ameaça econômica por questões políticas, o que já é muito ruim? Como é que ele vai tratar, né, essas questões envolvendo outros países? Ele vai continuar colocando os países como se devessem toda a servidão e subserviência a ele? Ou ele vai realmente baixar essa bola, que eu duvido muito, e negociar de igual para igual e não de cima para baixo? Existe toda essa tensão e ele quer o unilateralismo, ele quer decisões que partam dele e que sejam aceitas. Já o mundo não quer isso, o mundo quer o multilateralismo, inclusive apontando para várias medidas que justamente confrontam esse posicionamento do Donald Trump. Então a gente tem um ano com um cenário eleitoral aqui no Brasil muito desafiador, que vem, né, com também toda a questão da tecnologia que deve surgir nessas eleições, mas não só isso. Um cenário desafiador em relação à composição do Senado e quem vai compor realmente também a Câmara, né? Porque a gente não pode pensar só na eleição presidencial ou do governo. A gente tem que pensar nos poderes ali e também nas outras esferas desse poder, não só no Executivo Federal, mas também no Legislativo, que é super importante e muito importante para pensar em qualquer possibilidade do Executivo Federal. Então, a gente tem esse cenário colocado aqui no Brasil que deve trazer instabilidade, um cenário lá fora que deve também trazer essa instabilidade e um cenário também nessa esfera de mercado que aponta para desafios de manter a sustentabilidade do crescimento de empresas que hoje são muito valiosas e acabam tendo, né, esse papel de empresa muito grande que pode ter um estouro de bolha, por exemplo, que é algo que vem sendo aventado há muito tempo, porque elas inflaram muito rápido e talvez percebam que não seja esse ritmo de crescimento. Recentemente a gente viu um caso parecido com a Nvidia. Então é um cenário, né, sem contar as questões climáticas que vêm se agravando ano após ano e as pessoas parecem que estão de olho fechado para isso e continuam defendendo o consumo, por exemplo, de petróleo. Então a gente está num cenário bem, como eu diria, economicamente desafiador e de geopolítica com muitos riscos, sem contar o cenário político eleitoral. Então é um ano que as previsões também acabam ficando um pouco menos otimistas do que a gente tinha no ano passado. E eu vou contar essas projeções para vocês na segunda-feira. Então fiquem ligados, dado todo esse contexto e todo esse cenário, na segunda a gente vai falar das projeções. Mas se você quiser ver o nosso mapa da mina completo, o replay está liberado para vocês em iclmercado.com.br
ou aqui no QR Code no cantinho. É só apontar, se inscrever ou entrar no link e se inscrever para poder ter acesso ao nosso mapa da mina completo, que foi fantástico, foi um show. É muito difícil que a gente tenha um material como esse gratuito e a gente disponibiliza para vocês. Não quero mais tomar o tempo dos meus vizinhos de cima, já vou rolar aqui para cima, arrastar para cima, porque a Laura Corcho e o William De Luca estão prontos para receber vocês. E eu volto na segunda com as projeções e previsões para 2026, diante desse cenário que não vai ser nada fácil. Um beijão e até lá! Uau, que evento foi o Mapa da Mina! Dezenas de milhares de pessoas aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo. E aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? E também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.